Bom, então eu vou tentar assim enxugar o máximo possível, porque senão vai ficar muito longo, muito estressante mesmo. Inclusive, para mim também ficar falando tanto. O meu pai, ele nasceu em 1938, outubro de 38, e minha avó estava com 6 meses de gravidez. Olha só, gente, 6 meses de gravidez em 1938. Ele nasceu de parto normal, em casa. Quem fez o parto dele foi uma parteira. E ele nasceu com menos de 1 quilo. Ele era muito pequenininho, foi levado para o hospital logo em seguida. Os médicos desenganaram, falaram, não tem como sobreviver. Naquele tempo não tem toda a tecnologia que tem hoje, né? Enfim, desenganaram meu pai. Falaram, não tem jeito. Mas não se sabe por quê, né? Ele conseguiu sobreviver. Nem os médicos entendiam por que meu pai sobreviveu nascendo com 6 meses, em 1938. Se fosse hoje em dia, normal. Tem bebê até de menos de 6 meses que vai para as máquinas lá, sobrevivem, né? Mas não era o caso de antigamente. Bom, aí de 1 ano até mais ou menos uns 5 anos de idade, ele passou por muitos problemas de saúde. Ele era assim, como os órgãos dele acho que demoraram para se desenvolver, então ele estava sempre doentinho, sempre passando mal. Mas a minha avó sempre falava que ele era um bebê muito quietinho, muito esperto, ficava observando tudo, muito inteligente. E lá para os seus 5, 6 anos de idade, quando ele começou a melhorar a saúde dele, tudo, que ele começou realmente a brincar, ele não gostava de brincar com carrinho, bola, essas coisas normais que as crianças, né, nessa idade gostam de brincar. O que ele fazia? Ele gostava de desmontar objetos, aparelhos eletrônicos. Ele desmontava rádio, ele desmontava ferro de passar roupa, televisão, tudo quanto é que aparelho liquidificador, tudo que não se usava mais, é o que ele gostava de fazer. Imagina uma criança de 5 anos fazendo uma coisa dessa. E aí minha avó falava que ele tentava montar outra coisa que ela não entendia o que era, que ele estava tentando montar, mas ele ficava tentando montar lá alguma coisa. Então a minha avó já percebeu desde essa idade que ele era diferente das outras crianças, né? E ele era muito quietinho, não dava nem um pingo de trabalho. Minha avó punha ele sentado no tapete da sala e lá ele ficava o dia inteiro lá, montando e desmontando as coisas, não chorava, não reclamava de nada. Minha avó falava que foi uma bênção na vida dela essa criança, porque nem parecia que tinha criança em casa. Bom, mas aí, indo um pouquinho mais para frente, né? O meu pai, ele ficou adulto, ele fez um curso de eletrônica, que ele gostava muito dessa parte de mexer nas coisas, né? Desde pequeno. Depois ele virou ator, ele trabalhou na TV Excelsior durante vários anos, num programa cômico, junto com o pai da Glória Pires. E depois também ele foi radialista. Ele gostava das artes, né? Gostava muito. Mas, enfim, isso é só um pequeno resumo de como a vida dele foi um pouco diferente do dia que ele nasceu. Aí, o que acontece? Eu sempre fui muito apegada ao meu pai, sempre fui demais. Eu tinha, assim, muita projeção astral dos meus 8 até meus 14 anos. Eu me via saindo do corpo, eu ia para uns lugares muito diferentes. E eu via, era uma projeção consciente, porque quando eu saía do meu corpo, eu olhava e eu via o meu corpo na cama. Hoje em dia, imagina, eu não lembro nem que sonho que eu tive à noite. Mas naquela época, eu vi o meu corpo ali na cama e eu vi eu saindo, passando pelas paredes, e aí eu saía voando por cima das casas e eu ia parar em umas cidades assim que era tudo de cristal, diferente daqui, não era o planeta Terra. Algumas vezes sim, eu acredito que eu fui em algumas colônias espirituais, porque parecia realmente o planeta Terra, mas outras eu tenho certeza que não era, porque era muito diferente. Bom, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Com 12 anos, ele me deu meu primeiro livro, que eram Os Deuses Astronauta. E eu li esse livro assim umas 5, 6 vezes, que eu adorei aquele livro.
E depois ele começou a me dar vários outros livros sobre extraterrestres, sobre a criação da humanidade. E eu adorava ler. Ele gostava também, tinha muito livro de auto-hipnose, regressão, todas essas coisas assim que, né, ele gostava e eu também gostava. Uma coisa que eu também me lembrei faz pouco tempo foi que, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ele tinha, no fundo do quintal, um quarto. E nesse quarto tinha muitos rádios, e inclusive tinha também um rádio amador. Mas esses outros rádios que ele tinha, que eram rádios antigos, ele ligava todos em ruído branco, assim, fora de estação, não ficava sintonizado em nenhuma estação, certo? E eu olhava aquilo ali, né, 10 anos de idade, não tinha muita noção de nada, não sabia nem o que era transcomunicação instrumental. Eu ficava olhando ali, olhando assim, querendo entender o porquê daquilo. Porém, eu achava que ele estava consertando, porque como ele fez curso de eletrônica, mexia com essas coisas, eu achava que ele estava consertando, mas eu nunca vi nenhum rádio aberto, assim, como tivesse, né, consertando. Então, eu creio que ele já fazia ali algum tipo de comunicação, uma transcomunicação instrumental. Mas ele nunca contou isso para mim, até o dia que ele morreu, nunca soube que ele fizesse. Mas eu creio que sim. Aí, como tudo começou? O meu pai ele morreu vai fazer 20 anos, agora esse ano. Em junho, vai fazer 20 anos que meu pai faleceu. E no dia seguinte que meu pai faleceu, eu estava deitada na minha cama, tinha acabado de dormir, e aí eu acordei de novo, e quando eu olhei, ele estava sentado na cadeira que tinha uma mesinha assim no meu quarto, tinha uma cadeira, ele estava sentado ali, mas ele não parecia um espírito normal, ele estava muito iluminado, muito, chegava a iluminar o quarto inteiro. Era muito iluminado, eu só via assim, o contorno do rosto dele, do formato dele, mas tipo assim, era pura luz, pura luz. E ele só falou assim: filha, seu pai tá ótimo, tô bem, eu já tô indo, você só cuida da sua mãe. Porque minha mãe tinha Alzheimer, né? E meu pai morreu muito cedo, ele morreu com 63 anos de idade, de infarto fulminante, na minha frente. Minha mãe me chamou, falou: ó, filha, seu pai tá passando mal, corre lá no quarto. Eu entrei no quarto, eu vi ele dando o último suspiro, e ali na minha frente ele morreu. Minha mãe nem estava no quarto, ela estava tentando ligar para o SAMU, e eu já vi que não tinha mais jeito mesmo, e na hora eu achei que eu fosse ficar desesperada, né? Nossa, meu pai é aquela pessoa mais importante da minha vida, mas não, eu senti uma paz, assim, uma coisa que não dá para explicar, só você estando lá para viver mesmo, para você saber como que foi. Eu senti como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas, eu não sei explicar o motivo. Mas aí eu falei assim: pai, vai em paz, porque agora você vai descansar, e porque você está muito cansado, ele trabalhava muito, né? Então agora você vai descansar, fique em paz. E aí ele se foi. Como eu vi o meu pai no dia seguinte, que ele apareceu para mim, né? Eu comecei toda noite a. Tipo, eu ligava o gravador do celular, naquele tempo, celular bem antigo, se eu não me engano, era um Nokia. Foi um dos primeiros, pequenininho assim, cinza, não tinha nem cor na tela, nada. E eu ligava ele, punha para gravar, e eu ficava: pai, você está me ouvindo? Pai, você está aí? Pai, fala comigo. Aí escutar nada, 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 nada. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. E aí, um belo dia, eu perguntei: tem alguém me ouvindo? E quando eu fui escutar a gravação, uma voz de mulher perfeita, assim, na mesma tonalidade que eu estou falando agora. Ela falou assim: tem. E eu fiquei assim: meu Deus, como? Tem alguém me ouvindo, tem alguém que respondeu para mim, né? Aí eu continuei.
Aí depois começou a aparecer Irineu, aí era Leopoldo, aí começou a aparecer um monte de nome diferente que falava para mim. E aí, nessa época também, eu comecei a ter computador, e eu lembro que eu baixei um editor bem simples, eu amplificava o som. Porque a primeira comunicação foi bem nítida, perfeita. Na hora que eu escutei, eu já ouvi a mulher falando tem. Mas as outras eu escutava um sussurro bem no fundo que eu não conseguia entender o que estava sendo falado. Mas aí eu comecei a amplificar e foi aí que eu comecei a descobrir o mistério do EVP. Porque quando você grava, geralmente você não escuta. Você escuta quando você amplifica o som. Né? E isso foi há 20 anos atrás, Gecleia, que eu comecei a fazer isso. Mas eu não sabia o que era transcomunicação instrumental, nunca tinha ouvido falar, não tinha a mínima ideia, mínima ideia. Eu fui descobrir depois de 5 anos, vendo uma reportagem na Globo da Sônia Rinaldi, o que era transcomunicação instrumental. Eu falei, gente, eu estou fazendo transcomunicação instrumental e não estou nem sabendo. Aí eu vi que a Sônia usava os radinhos, naquela época era radinho que ela usava, né? Aí eu comecei tipo, a estudar também um pouquinho, não tinha praticamente nada na internet, mas quando passava alguma coisa da Sônia na televisão, eu ia ver, aí eu tentava fazer igual, tudo. E aí eu fui evoluindo sozinha, nunca ninguém me ensinou nada, eu nunca fiz curso de ninguém, eu fui fazendo tudo sozinha, tá? E quanto tempo eu demorei para conseguir o primeiro contato com meu pai? Foi cerca de mais ou menos uns 5 anos. Quando eu consegui contato com meu pai, eu já sabia que eu estava fazendo uma transcomunicação instrumental, porque ele demorou para se comunicar comigo. E foi uma comunicação assim bem emocionante, que inclusive nessa comunicação ele me passou tipo uma senha, que toda vez que ele conversasse comigo, ele iria falar, filha, só tem amor. Então, isso a gente fala geralmente sempre um para o outro, quando a gente está se comunicando. Pai, só tem amor, ele fala, filha, só tem amor, ou então só tem amor. É tipo uma senha que a gente combinou. Mas então, continuando aqui, eu achava até então que ele era um espírito como qualquer outro, porque eu pedi a comunicação com a Estação Rio do Tempo, aí eu já tinha aprendido a me comunicar com a estação, já falava com a estação, e eu chamava o meu pai, e sempre que eu chamava, prontamente ele já estava ali disponível para falar comigo. Eu achava assim meio estranho, porque os outros espíritos às vezes demoravam, mas o meu pai não estava sempre ali, né? Aí eu pensava, nossa, será que ele trabalha na estação? Por que ele está sempre tão perto? E aí, todo dia eu falava com ele, todo dia. Então, quando eu chamava a Estação Rio do Tempo, ele já falava, filha, seu pai não está, filha, mais da noite. Ou então, filha, peraí, estou transferindo. Isso que eu achava interessante. Eles falavam, estou transferindo. E às vezes fazia pi. Aí o meu pai começava a falar. Mas ele nunca falava nada assim diferente do que um espírito normal falava, né? Aí, quando foi em 2020, olha como demorou tudo isso, hein? Ele desencarnou em 2000 e vai fazer 20 anos, então foi 2014, né? Eu só fui descobrir que ele era um ser diferente em 2020. 2020, quando eu estava morando na praia. A primeira coisa que eu vi, que me chamou a atenção, que um dia eu estava olhando para a janela e eu vi uma nave. E eu fiquei olhando para essa nave assim, sabe? Eu falei, nossa, nunca tinha visto. E ela estava bem pequenininha, porque ela estava bem longe, mas eu lembro que ela tinha 3 luzes, uma de cada cor, né? E, gente, eu não estou conseguindo ler o chat e falar ao mesmo tempo, porque senão eu me perco um pouco. Mas e depois, quando estiver passando os áudios, eu dou uma lida, que eu vi que a Cíntia falou, que já falaram para ela transferindo. Aí, tá vendo? Eu já acabei me perdendo.
Então, mas aí eu fui descobrir em 2020 que tinha alguma coisa de diferente, porque de repente ele começou a falar nos áudios. Não, ele sumiu da estação. Aí eu perguntava para o pessoal da estação, eles falavam assim: não, seu pai está trabalhando. Aí eu falava: trabalhando? Ele está numa batalha. Eu falava: batalha? Aí começou a ficar umas coisas meio esquisitas, eu não achava mais ele na estação, ele sumiu da estação. Aí eu tentava falar direto com ele sem ser pela estação, e aí ele começava a me responder. Eu estou numa batalha, eu estou na nave, estão atacando. Aí eu escutava, sabe, na transcomunicação, uma nave se comunicando com a outra. Era pura, assim. Eu falava assim, acho que eu estou ficando meio pirada, porque eu não estou conseguindo entender direito esse negócio. Mas aí ele começou a falar de planeta, de nave, de batalha, de ser, de extraterrestre. E eu falei, não, tem alguma coisa errada ali, né? Não é possível. Aí, um belo dia, eu estava lá na praia, o meu celular começou a tocar. Alguém ligando. Quando eu peguei o celular que eu fui olhar, geralmente aqui aparece aquele botão vermelho, verde, né? Que é para você atender ou recusar, e em cima aparece o número, ou o nome do contato, ou quando a pessoa bloqueia o número, aparece o número desconhecido, né? Aí o que aconteceu? Apareceu a bolinha vermelha, a bolinha verde, mas não apareceu nenhum número, não apareceu nada, ficou em branco. Eu falei, gente, que coisa estranha. Atendi. No que atendi, era um monte de voz misturada, assim. Tinha música no meu, inclusive até era para mim ter pego esse vídeo para colocar aqui, eu acabei esquecendo, mas tem lá no meu canal. Então era um monte de voz assim misturada, tinha umas músicas muito estranhas no meio, e eu não conseguia entender o que estava sendo falado. Mas eles falavam, eu, inclusive falava, olha, eu não estou entendendo, está muito barulho, não sei o quê. Aí, depois de uma meia hora, 40 minutos, só que eu falei, olha, eu vou desligar, porque eu não estou entendendo nada. E aí eu tentava desligar e não desligava de jeito nenhum. Gente, não desligava. E não era aqueles celular que dava para tirar a bateria, porque antigamente dava para tirar a bateria, né? Já era aquele mais moderno que a bateria já fica presa, não tem como sair, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? O celular não desliga, vai ficar a vida toda aqui nessa conversa, né? Eu falei assim, bom, aí fiquei tentando, e aperta. Aí finalmente ele apagou. No que ele apagou, mexi nos botões, eu vi que ele tinha desligado. Só que ele continuou falando, mesmo desligado. O celular continuou falando, gente. Foi uma coisa impressionante. E falava. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse celular agora? Vou jogar da janela do apartamento. Aí eu peguei, enfiei dentro do guarda-roupa, debaixo do monte de roupa lá, enfiei numa caixa, pus lá e deixei lá, né? Depois de uma hora, mais ou menos, aí eu voltei e aí ele não estava mais falando. Aí eu liguei ele novamente, tudo estava tudo normal, tudo certinho. E foi aí que, no dia seguinte que eu vi a nave, eu fiz uma comunicação com meu pai. E meu pai falou assim, filha, eu te vi na janela do quarto da nave. Eu, hã? Como assim? Então aquela nave que estava ali em cima era o meu pai. Eu, mas como? Gente, eu não conseguia entender, porque para mim não tinha nenhuma lógica. Nenhuma lógica. O meu pai morreu, ele é um espírito, agora ele está numa nave, ele é um extraterrestre. Não fazia sentido nenhum. Aí eu comecei a estudar um pouco de ufologia, porque até então eu não entendia nada de ufologia. Nunca tive. Eu acreditava, sim, que existia seres de outros planetas, que eu poderia ver uma nave, mas eu não tinha, assim, ideia, né? O plano espiritual também tem naves, mas essa que eu vi não era do plano espiritual, não, era uma nave mesmo. E foi aí que eu comecei a deduzir que o meu pai era um extraterrestre. Mas até então eu achava que era um extraterrestre, que não tinha nada a ver com que ele estava vindo lá, que ele desencarnou.
Achei que ele tinha desencarnado, voltado para o planeta dele, porque vocês sabem que a maioria de nós que estamos aqui, a gente vem de outros planetas, né? São poucos que vêm aqui da Terra mesmo. A maioria vem de outros planetas, 90%. Então eu falei assim, bom, vai ver que ele morreu, desencarnou, voltou para o planeta dele lá, onde ele deve ter morado, porque eu não sei qual planeta que era, e de vez em quando ele está vindo para cá fazer um passeio e está vindo me visitar. Até aí eu achava que era isso.